Pois bem, aqui estamos novamente para refletirmos juntos mais uma vez sobre a palavra do Senhor. Por isto, pergunta: por que exatamente está escrito que ninguém jamais viu a Deus e nem é capaz de vê-lo? Por certo que, como Felipe, você gostaria de ter um encontro em particular com o Senhor? Porque disse Felipe: mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Então, esta noite, se você ainda não teve um encontro particular com o Senhor, prepare-se, pois chegou a hora de você encontrar exatamente a Deus. E para darmos início a este assunto, nada melhor que começarmos pela leitura do Evangelho de Lucas no capítulo 1, no versículos 46 a 47, aonde está escrito: disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Preste atenção, disse Maria, a minha alma, o meu espírito. Pode parar por aqui. Isso significa que ela não é a alma nem o espírito, muito menos o corpo. Pois disse ela, a minha alma, da mesma forma, o meu espírito. Talvez você não tenha compreendido. Aqui está o controle remoto do meu ar-condicionado, Este controle é meu, logo eu não posso ser o controle. Se você possui um corpo, uma alma e um espírito, logo você não pode ser o corpo, nem a alma, nem o espírito. Por isso, em um velório, todos dizem, ali está o corpo do falecido, pois ele não era o corpo, ali está o corpo dele. Então, se o homem não é o corpo, assim como ele não pode ser a alma e nem o espírito, pois ele possui um corpo, uma alma e um espírito, eu te pergunto, quem exatamente o ser humano é? Vamos ver? Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, disse Paulo: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Pode parar por aqui novamente. Cristo é a nossa vida? Bom, aqui está a resposta. Se você não é o corpo, nem a alma, nem o espírito, logo você é a vida que está no corpo. E a vida que está no corpo é o próprio Cristo, pois Cristo é a nossa vida. Então, você quer ter um encontro em particular com o Senhor? Ele é a sua própria vida, meu amigo. Por isso, disse Jesus a Felipe: há tanto tempo estou convosco, Felipe, e não tendes me reconhecido? Eu sou a tua própria vida. Talvez você não tenha compreendido até aqui, mas você entenderá perfeitamente o desfecho dessa história. No Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25, está escrito: eu sou a ressurreição e a sua vida. A vida que está no corpo é quem exatamente você é. Esta vida é o próprio Cristo. Se você não é o corpo nem a alma, e muito menos o espírito, é porque você é a vida que está no corpo. Até porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, está escrito: vós sois o corpo de Cristo. Espera aí, mas este aqui não é o seu corpo? Bingo, meu querido amigo. Então, como pode este ser o seu corpo e ao mesmo tempo o corpo de Cristo? Resposta simples: porque você é o próprio Cristo, a própria vida que está vivendo, se movendo, existindo através do corpo. Talvez você não tenha entendido até aqui, mas como eu disse, eu irei te ajudar perfeitamente a entender este mistério. No livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, está escrito: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? Jesus Cristo é a sua vida. Se você não é o corpo, nem a alma, nem o espírito, é porque você é a vida que está no corpo. Por isso está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 ao 8. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer Cristo do alto. Mas que diz que Cristo, que é a palavra, que está aqui na sua boca, aqui na sua consciência,
ela está junto de ti. Cristo é a palavra. Espera aí. Por acaso você não é a palavra? Os pensamentos, a imaginação, a consciência? A sua consciência não é a sua vida? Não está escrito: penso, logo existo? Pois os mortos não sabem coisa alguma, pois eles não possuem consciência. Eles não têm a vida que é a palavra. Você é a própria vida que está existindo através do corpo. Sei muito bem que isto é meio confuso, mas te ajudarei a entender perfeitamente. Assim como você possui um corpo, uma alma e um espírito, veja, no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 3 está escrito: disse Deus, o meu espírito não agirá para sempre no homem. E no livro de Efésios capítulo 4, versículo 4 diz que há um só espírito. E no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 está escrito que ninguém sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas o Espírito que está em Deus é o mesmo Espírito que está em você. Da mesma forma que Deus possui um Espírito, você também. Pergunta: como exatamente você pode possuir o mesmo Espírito de Deus? A menos que você seja o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. E nisso podemos entender porque no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, veja as coincidências. Mas o justo viverá pela fé, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Veja, Deus tem um espírito e ele também tem uma alma. Da mesma forma que você tem um espírito e uma alma, Deus também tem um espírito e uma alma. E o Espírito de Deus é o seu próprio espírito que está vivendo, se movendo e existindo através de você. Agora veja, está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Nós somos o templo, o corpo de Deus, onde o Espírito de Deus habita. Então, se o seu corpo é o corpo de Deus, o Espírito de Deus é o seu espírito, a sua alma é a alma de Deus. Quem exatamente você é, meu amigo? Mesmo corpo, a mesma alma, o mesmo espírito. E ambos compartilham da mesma vida, que é Cristo. Se ambos não são o corpo, nem a alma, nem o espírito, podemos entender que Deus é a vida, que é a sua consciência de ser. A alma é o centro das emoções, dos sentimentos. O espírito é a consciência fragmentada do homem que caiu. Talvez você não esteja entendendo, meu amigo, mas hoje você entenderá perfeitamente este mistério. Preste atenção. Deus se deitou dentro do homem para dormir. E ele está sonhando neste exato momento que ele é você. Por isso disse o salmista: desperta, ó Senhor, porque dormes. Isso significa que você é o próprio Deus que está acreditando ser o personagem dentro do próprio sonho, pois este é o sonho de Deus. E os personagens que estão dentro do sonho é o próprio Deus que se fragmentou através de cada um de nós. Por isso está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 e versículo 18. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o que é, o que era e o que há de vir. Deus é um em todos, todos nós somos um através de Deus. Este é o sonho de Deus. O personagem é o próprio Deus. Por isso está escrito que ninguém jamais subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Da mesma forma que ninguém sai exatamente de dentro do sonho, senão aquele que lá entrou. Somente o verdadeiro entra dentro do sonho, somente você desperta. Somente você, o seu verdadeiro eu, poderá sair de dentro deste plano físico. O seu verdadeiro eu é Cristo, que é a sua vida. Por isso, somente Cristo pode retornar ao lugar da onde primeiro ele saiu. Estamos falando de você, não do corpo, não da alma, nem do espírito. O corpo, a alma e o espírito é o objeto. Sim, é o personagem, é as vestes que o Espírito Santo se vestiu para acreditar ser o personagem. Este é o sonho de Deus, o teatro de Deus, meu querido amigo. Por isso está escrito no livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28. Para que buscassem ao Senhor,
se porventura tateando pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano. Por acaso este corpo humano é Deus em manifestação? Bingo, meu querido amigo, pois foi o verbo que se fez carne, toda a carne é Deus em manifestação, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Por isso está escrito: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. O que exatamente Cristo vai te esclarecer? Exatamente que você é o próprio Deus. Por isto, Deus enviou o seu Espírito exatamente a nós. E o que o Espírito está revelando? Ele está clamando Abba Pai. Ou seja, ele está te chamando meu Pai, meu Pai. Por que dormes? Desperta, ó Senhor. Pois ninguém conhece o Pai senão o Filho. Por isso o Filho foi enviado a este plano físico para despertar o Pai do sono da morte. Por isso no livro de Gênesis capítulo 6, versículo 13 está escrito: meu Espírito não agirá para sempre no homem. Quem está agindo através do corpo é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é justamente uma representação da vida que é Cristo. Mas o Espírito de Deus, descrito nas Escrituras, é de fato a consciência do Senhor, despertando através do homem. Isto é a ressurreição de Cristo. Por isso está escrito: todas as vezes que comedes deste pão e bebedes deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Pergunta: onde exatamente Cristo está morto? Bom, ele foi crucificado exatamente no Gólgota, que significa na caveira. O que é que está aqui na caveira? É a palavra que é Cristo. Pois o reino dos céus está aqui. É aqui que Cristo está morto, aguardando a ressurreição. Por isso está escrito: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo ainda não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Pecado aqui é uma descrição de errar o alvo. Se Cristo ainda não ressuscitou através de você, então você ainda está acreditando ser o personagem do sonho. Isso significa que você ainda está dormindo na carne. Isto é errar o alvo. Por isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Se a palavra está com você, é porque desde o princípio você e Deus eram um só. Pois você é a palavra, você é o verbo encarnado. Não há como separar Deus do homem ou o homem de Deus. Por isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Você também era. Antes que Abraão existisse, você também era a própria vida, pois Cristo é a vida e você é a vida que está no corpo. Pois você não é o corpo, nem a alma, nem o espírito. Pois, repito, você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Quem tem um corpo, uma alma e um espírito é o próprio Deus. Pois o corpo pertence ao Senhor, o espírito pertence ao Senhor, a alma pertence ao Senhor e a própria vida é o próprio Deus, se desdobrando no espaço-tempo através de cada personagem dentro do sonho de Deus. Você ainda não entendeu? Antes que Abraão existisse, você sempre foi, meu amigo. Prova disso que no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, está escrito: todos os heróis da fé confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Todos os heróis da fé compreenderam que todos nós somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Isso significa que antes que Abraão existisse, você já era um com Deus. Prova disto é que no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 20, está escrito: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, vós em mim e eu em vós. Se Deus, Cristo e o homem estão juntos, isso significa que ambos são um só, pois o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um só. Você ainda não entendeu? Naquele dia, talvez hoje, você ainda não é capaz de aceitar essa verdade, mas naquele dia que você ressuscitar dentre os mortos, ou seja, naquele dia que a consciência de Deus, que o Espírito de Deus vier a despertar através do seu corpo, então você entenderá, naquele dia, que eu estou no meu Pai, disse Cristo, e vós em mim e eu em vós. Por acaso Cristo não está em você? Isso significa que você é o Pai, pois Cristo voltou para junto do Pai. Por que exatamente Cristo está no homem? Porque o homem é o Pai. Naquele dia você irá entender que você sempre esteve em Cristo e que Cristo sempre esteve em você. Por quê? Porque o homem é o próprio Pai que está dormindo na carne. Por isso, todos os heróis da fé confessaram que eram estrangeiros e peregrinos aqui na terra.
Todos os heróis da fé compreenderam que antes que Abraão existisse, todos eles já eram. Pois há uma única vida, um único ser se desdobrando através de todos. Estamos falando do verdadeiro, do protagonista, não do personagem. Todos são um só. Desperte, meu querido amigo. Eu afirmei que iria revelar exatamente quem era o Pai. Mas para que você compreenda quem é o Pai, primeiro você precisa compreender quem exatamente você é a nível espiritual. Por isso disse Cristo: a menos que vocês creiam que eu sou a verdadeira identidade de vocês, vocês irão morrer errando o alvo, procurando Deus pelo lado de fora, sendo que Deus é a sua própria vida. E se você não é o corpo, nem a alma, o espírito, é porque você é a própria vida, o próprio Deus que se encontra dormindo na carne.